Nossa primeira aula será sobre formatos, resolução e medidas. Eu trouxe aqui um slide para vocês, onde eu vou conseguir mostrar aqui para que vocês entendam sobre formatos, com o que trabalhar, o que não trabalhar, qual formato é, o que é isso, o que é aquilo. Para começar, eu quero explicar para vocês qual é a diferença entre JPEG e PNG. Como vocês podem ver aqui, eu tenho essa primeira imagem dessa banana, onde ela tem um fundo branco, sólido. Essa imagem é uma imagem JPEG. As imagens JPEG são as imagens comuns. É uma imagem que a gente baixa da internet, a foto que a gente tira no celular, ela está em JPEG. Então, vamos dizer assim, são todos os arquivos comuns, as imagens comuns. O PNG, eu tenho aqui essa segunda banana. Como você pode ver, ela tem esse quadriculado no fundo. Isso significa que esse fundo está removido. Por mais que eu tenha esse quadriculado, quando eu vou salvar um arquivo, ele está dessa forma. Quando eu coloco ele no Photoshop, não tem fundo nenhum. É simplesmente ali o objeto isolado sem fundo. Então, o PNG são todos os arquivos que já estão sem fundo. Quando, por exemplo, eu vou fazer um arquivo, eu vou fazer uma caneca específica, por exemplo, é da Minnie, e eu preciso achar só a Minnie, sem fundo, eu vou colocar Minnie em PNG. PNG é sem fundo. Então, toda vez que vocês trabalharem dessa forma, fica mais fácil para vocês entenderem o JPEG, o PNG. São elementos separados que você consegue trabalhar muito mais rápido. O Photoshop tem como tirar o fundo? Tem também. Isso a gente vai abordar em outras aulas. Aqui agora eu preciso que você entenda o que são arquivos vetorizados. Vocês talvez já tenham ouvido falar ou ainda irão ouvir falar sobre isso. Alguém perguntando, viu, essa arte é vetorizada? Ou até mesmo agora, vocês sabendo disso, vocês podem questionar. Se algum cliente, alguém chegar com algum arquivo para vocês, vocês vão saber a importância desse arquivo estar vetorizado. Aqui eu tenho duas imagens. Eu tenho esse menininho com essa coroa. Esse que está numa excelente resolução, eu refiz ele, eu vetorizei ele. Uma cliente minha chegou com essa imagem e falou, nossa, Suelen, eu preciso desse menininho numa ótima resolução, porque irão fazer um cartaz na igreja. Aí eu falei, não, eu vetorizo e eu cobro tanto, e assim foi. Para vocês entenderem aqui, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Acho que eu não vou conseguir dar um zoom. Mas acho que já dá para vocês perceberem que tá totalmente desfocado, tá granulado. A gente fala que essa imagem está com pixels, ela está pixelada, porque ela está sem resolução. Quanto menos a resolução, mais a gente vai conseguir ver os quadradinhos da imagem, mais desfocada ela vai ficar. Quando nós temos um arquivo vetorizado, a gente pode dar zoom. Eu posso pegar esse menininho, tanto fazer uma caneca, quanto fazer um outdoor, porque ele está vetorizado. Então, quando a arte está vetorizada, você pode aumentar ela sem tamanho, sem limites, que ela vai continuar com qualidade. Quando ela é simplesmente uma imagem e não está vetorizada, quando ela é um JPEG ou um PNG, quanto mais zoom, quanto mais a gente aumenta essa imagem, mais ela perde a qualidade. Mais a gente consegue, ela fica desfocada, não dá para entender, fica aquela coisa terrível. Esse é um problema que acontece das vezes a pessoa fazer, por exemplo, um produto para sublimação, uma caneca, uma almofada, ela pega a mesma arte que ela fez na caneca e ela tenta esticar e pôr na almofada. A caneca ficou linda, mas a almofada ficou ruim. E a pessoa não consegue entender porque ela não tem essas informações. Ela não consegue entender se aquela arte é vetorizada ou não e qual é a resolução dela. O próximo ponto aqui, tem a tela, trouxe ela até maior aqui para que vocês consigam ver, não tem definição nenhuma. E aqui mesmo aumentando continua perfeito. Agora, resolução. Como saber se um arquivo ele está em boa resolução? Visualmente a gente já consegue ver dessa forma. Se vocês têm uma imagem
vocês receberam uma arte, deem zoom, puxem, estiquem essa imagem no computador. Se você deu 2 zoom, já ficou desfocado? Não vai ficar bom. Agora, se você tem que dar, tipo, 50% de zoom, 100% de zoom, aumentar quase tudo pra daí ela começar a ficar ruim, ainda tá tranquilo pra vocês fazerem uma caneca, um arquivo de pequeno formato. Não passa disso. Se vocês tentarem fazer uma almofada, uma camiseta com uma arte que vocês deram um zoom e vocês viram que ela tá pixelada, vai ficar ruim a qualidade. Aqui, como a gente vai descobrir se esse arquivo está com uma boa resolução de uma maneira certeira, né? Porque aqui, visualmente, a gente já consegue definir. A forma que eu conheço, que eu acho mais fácil, é vocês irem na imagem, apertar com o botão direito Propriedades, que é a última opção, e aí vai abrir esse quadradinho que eu tenho aqui para vocês. Aqui, ó, tamanho. KB. Essa imagem, ela tem 19 KB, tá? Mas e daí? É 19 KB. Como eu sei se tá bom ou não? Na informática, a gente tem as unidades de medida. Eu tenho o KB, eu tenho o megabyte, eu tenho gigabytes. Eu tenho também outras infinitas, mas que a gente não vai utilizar, então eu até recortei ali pra gente não falar disso. O que é mais importante aqui pra gente saber, principalmente a gente que trabalha com arquivos de pequenos formatos, qual a diferença do kbyte pro megabyte e pro gigabyte. Pra gente que faz caneca, pra gente que faz o chaveirinho, kbytes tá ok, tá tranquilo. Vai tá ruim? Às vezes alguma coisa vai ficar ruim, mas ainda é aceitável, é possível fazer. Se eu disser aqui pra você, se a imagem tiver em kbytes não dá pra você fazer, é mentira, porque dá. Mas o que eu aconselho vocês? Quando vocês abrirem esse arquivo aqui, ó, ele tá com 19 kbytes. Tá muito baixo, 19, tá quase 1 byte. Você consegue ver aqui, ó? Eu tenho 1 byte, depois é 1 kbytes. 1 kbyte são 1000 bytes. Simples. É como se fosse 1000. É como se eu tivesse os feijões ali. Eu tenho um feijão aqui, depois eu tenho 1000 daquele feijão para dar um. Mais ou menos assim. Não vou aprofundar muito para não confundir vocês. Eu só quero que vocês entendam kbytes, megabytes e gigabytes. Simples. Aqui ela tá com kbytes, ela tá bem baixinha, bem baixinha. Nenhuma caneca seria possível fazer. Então, o que eu recomendo para vocês? Que esse arquivo, que vocês, por exemplo, se vocês estão usando uma imagem pronta, vocês receberam uma imagem de um arquivo por e-mail, e vocês vão conferir esse tamanho, essa resolução, que ela esteja acima de 500 KB no mínimo, se for um arquivo de pequeno formato. Se for um arquivo grande, acima de 1 MB. Aqui vai estar marcando 100 MBs, 6 MBs. Se estiver marcando 6 MBs, tá ótimo, dá para fazer um quadro gigante e a resolução tá ok. Agora, menos que 500 KB, eu acho que já não fica aceitável. Eu acho que vocês correm até o risco de perderem arquivos. Então, entre você abrir um arquivo, aqui tá marcando 500 KB, tá ótimo, dá para fazer uma canequinha, tranquilo. Não dá para fazer um quadro, mas pra caneca tá aceitável. Se tiver acima de 500, acima de 1 MB, tá perfeito. Vocês podem fazer o arquivo que vocês quiserem ali, porque ela tá com uma ótima resolução. Isso não define se a imagem tá vetorizada ou não. Então, a imagem tá com 6 MBs, tá numa ótima resolução, dá pra fazer um quadro. Só que se eu dou zoom pra fazer um outdoor e ela fica cheia de quadradinhos, ela não tá vetorizada. Ela só tem uma boa resolução, mas não tá vetorizada. Porque a vetorizada, que eu mostrei anteriormente pra vocês, eu consigo fazer desde uma coisa assim gigante, e mesmo assim a imagem continua perfeita. Aqui é só o caso da resolução. O que eu tenho pra explicar pra vocês sobre a resolução é que não aceitem imagens assim, ó, com menos de 500 KB, principalmente se for do WhatsApp, Facebook, de alguma plataforma que você salvou essa imagem, com certeza ela tá assim e não vai estar boa para impressão.
Aqui agora, gente, eu tenho para falar para vocês sobre medidas. Medidas no computador, na informática, no Photoshop, por exemplo, eu consigo trabalhar com pixels, centímetros e milímetros. Eu indico para vocês sempre trabalharem com centímetros, que é a medida mais real que a gente tem ali para a gente conseguir entender. Eu tenho uma caneca aqui, ó. Eu tenho uma caneca. O tamanho da arte da caneca é 21,5 centímetros por 9,5 centímetros. Se eu pegar uma régua e colocar aqui, dá 9 centímetros. Então, se eu colocar no Photoshop 9 centímetros, é essa altura que a arte vai ficar quando eu for imprimir. Então, é muito importante trabalhar em centímetros para que a gente consiga entender se aquilo tá ou não no tamanho certo. Trabalhando em centímetros, não tem erro. Essa é a aula que eu tenho aqui para vocês de formatos, resolução e medidas. Eu espero que vocês possam ter entendido. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui no comentário. Não esquece, gente, porque esse curso é para vocês, é para você mesmo aprender a fazer qualquer arte. Agora eu espero que vocês prossigam para a próxima aula.